A paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Entrando aqui para edificar a nossa fé, para buscarmos ao Senhor juntos. Vou ser bem breve, bem rápida, mas não queria deixar de entrar aqui para juntos buscarmos ao Senhor com a certeza de que Ele fala conosco, com a certeza de que Ele nos direciona na face da terra, com a certeza que Ele não tem nos abandonado. Eu quero declarar e profetizar sobre você nessa hora. Você aí do outro lado vai sentir a presença de Deus, o cuidado de Deus para com a tua vida, como há muito tempo talvez você não sente, sabe? E você vai perceber que ao teu lado o Senhor sempre esteve. Declara, Deus está comigo. Declara aí nos comentários, vai. Declara, ainda que você não esteja sentindo nada, ainda que você esteja num momento de grande, sabe, de grande frieza espiritual. Eu quero que você declare, Deus está comigo, porque quando a gente declara, quando a gente abre a boca, quando a gente fala, a gente traz uma realidade que nós não enxergamos ou que ainda não existe na nossa vida. Você tá entendendo? Então não perde a oportunidade de trazer realidades que você ainda não está vivendo. Não perca a oportunidade de trazer realidades que você ainda não vive. Eu quero declarar, profetizar sobre você. Ei, que muita coisa vai mudar sim. E o Senhor é quem vai te direcionar aí neste lugar. E o Senhor é quem vai te conduzir aí onde você está. Você vai se posicionar, você vai ter atitudes. Você vai pensar diferente, falar diferente, agir diferente e pode ter certeza de uma coisa, você vai viver uma realidade diferente. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre o dia em que Daniel pisou na terra de Babilônia. O dia em que Daniel chegou naquele lugar. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. Daniel havia sido tirado da sua terra, do meio da sua família, levado cativo para uma terra estranha, completamente diferente com o que ele estava acostumado. Mas sabe o que é interessante? A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Daniel chega naquele lugar, ele não vai deixar simplesmente as coisas acontecerem, ele vai se posicionar. Ele não vai deixar as coisas simplesmente, se desenrolarem, não. Ele vai começar a criar sua própria realidade. Deixa eu profetizar sobre você, que talvez está aí tão frustrado, tão cansado, tão exausto, dizendo assim, Natália, para mim não tem jeito, eu vou deixar as coisas acontecer, seja o que Deus quiser, porque vai acontecer, sabe? Vou deixar. Não, não vai não. Você vai criar a tua própria realidade pelo poder da fé, pelas atitudes de fé, pelos posicionamentos que transformam. Você tá entendendo? A Bíblia vai dizer que Daniel poderia simplesmente ter chegado naquele lugar, e ter agido como todo mundo, sabe? Todo mundo estava agindo, todo mundo estava deixando acontecer. Naquele lugar, Daniel, ele vai resolver se posicionar de uma maneira diferente dos demais. E ele vai viver uma história diferente. Papai tá falando assim pra você, não se deixa sucumbir dentro dessa situação, não se deixa submergir no meio das muitas lutas. Eu sei que você tá cansado, eu sei que tem hora que você não tem vontade de fazer nada, eu sei disso, eu sei que há feridas no teu coração, há feridas na tua vida, há feridas no teu casamento, no teu trabalho, há feridas na tua alma que te impedem de caminhar, mas o Senhor tá falando pra você aqui nesta hora, se levanta, se posiciona, decida tomar atitudes, decida agir da maneira que a tua realidade será completamente transformada. Mas, Natália, o que é que Daniel fez? O que é que Daniel fez? Daniel simplesmente olhou e disse assim, o que é que vocês vão comer mesmo, hein? É a ração do rei, Daniel. É a ração do rei, o manjar que ele mandou preparar para todos os escravos. Aí Daniel dá aquela olhadinha para a comida, dá aquela olhadinha para aqueles que estavam trazendo a comida para ele, dá uma olhadinha para o cenário e sabe o que é que ele vai dizer? Não vou comer comida de escravo. Eu acredito que naquela hora todo mundo dá uma olhada para Daniel e diz assim, como é que é?
Eu não vou comer comida de escravo. Daniel, tá todo mundo comendo, Daniel. Não inventa. Eu não vou comer comida de escravo. Eu não vou entrar nessa realidade aí, não. Mas, Daniel, tu é um escravo. Ei, eu posso ter sido aprisionado, mas eu não tô preso. Eu posso ter sido transformado, eu posso ter sido levado ao cativeiro, mas eu não sou um cativo. Há uma grande diferença, queridos. Olha só, se Daniel entrasse em Babilônia se comportando como um cativo, você acha que ele teria uma vida de liberto? Se Daniel sentasse na mesa dos escravos, você acha que Daniel teria uma vida, de uma pessoa livre? Jamais! Se ele tivesse mergulhado naquilo que estava diante dos seus olhos, se ele tivesse mergulhado na identidade que estavam querendo colocar sobre ele, se ele tivesse se deixado levar pela realidade que ele estava vivendo ali naquele momento, ele jamais poderia sair dessa situação. Porque ele iria vestir a camisa, ele iria assumir essa identidade, ele iria ser visto como tal, ele também iria se comportar como tal. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque ele decidiu agir. Deixa eu falar aqui uma coisa, queridos, no decorrer da nossa vida, nós somos intitulados nossa caminhada. Nós somos, olha aqui, posto em situações de cativeiro mesmo, sabe? Onde nos limitam, nos prendem, onde nos menosprezam, onde nos fazem mal, gerando até mesmo feridas dentro da nossa alma, marcando a nossa história. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa, quem decide quem você vai ser é você mesmo. Você tá entendendo? Quem decide quem você vai ser é você. Você pode ser o que eles querem ou você pode ser o que Deus quer. Você pode ser um escravo, você pode ser um liberto dentro do cativeiro. Você tá entendendo? E quando você decide ser uma pessoa liberta dentro do cativeiro, o cativeiro quebra. O cativeiro não suporta gente liberta. O cativeiro não suporta gente... não suporta gente que exerce liberdade. O cativeiro não suporta gente que não aceita a identidade que não é dela. Cativeiro não suporta isso, queridos. Natália, mas o cativeiro quebrou para todo Israel? Não, o cativeiro quebrou para Daniel. E para aqueles que vieram depois dele seguindo o seu exemplo. Você tá entendendo? O cativeiro quebra para quem não aceita ser cativo. O papai tá falando pra gente aqui nessa hora. Não desiste não deixa acontecer não. Se levanta, haja como uma pessoa liberta, haja como uma pessoa sarada, haja como uma pessoa transformada, haja como uma pessoa mais que vencedora. Não deixa que o cenário diga quem você é, o que você faz. Não seja controlado por aquilo que te causaram. Deus está falando aqui para você, você vai viver uma nova história, mas dentro dessa situação hoje, você vai ter que agir. Você vai ter que se levantar, você vai ter que agir. Queridos, imagina se Daniel tivesse chegado, montaram o banquete. Montaram um banquete. Aí o que Daniel ia fazer? Daniel ia olhar e ia dizer, esse banquete aqui é o dos escravos? Se eu tô no meio dos escravos, então eu sou um escravo. Ok, vou comer junto com vocês. Daniel olhou e disse, não. Eu tô no cativeiro, mas eu não sou cativo. Eu tô em meio à escravidão, mas eu não sou escravo. Deixa bem claro aí. Daniel, não dá pra mudar a tua comida não, Daniel. Tu vai ter que comer na mesa dos escravos, você vai ter que comer comida de cativo, você vai ter que viver essa realidade. E ele vai dizer, eu não vou. Deixa eu te falar aqui uma coisa, queridos. Às vezes você vai ter que romper a tua realidade. Olha só, por vezes vão te cercar com uma história, sabe? Vão te cercar com uma realidade que vai tentar te sucumbir, que vai tentar fazer você viver a vida inteira assim. Deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Passando na cozinha da minha casa, acredito que por volta depois do meio-dia, que eu fiz o ao vivo aqui com vocês, eu tava lá aqui na cozinha da minha casa e eu comecei a conversar com a minha tia e com o meu esposo Wesley. E a gente tava conversando e eu lembrei de uma coisa. Quando eu era criança, eu passava mal. Onde eu chegava, se eu não me alimentasse por fraqueza muito forte e eu chegava até a desmaiar.
muita dor no estômago e eu ficava muito fraca. E todo mundo começou a falar assim, ó, todo mundo falava assim, se ela ficar em lugares muito cheios ou se ela ficar muito tempo sem comer, ela desmaia, ela fica fraca, ela é muito fraca. E o que acontece? Eu pensava nisso, sabe? Eu já botei na minha cabeça, não, eu sou uma pessoa muito fraca, se eu ficar muito tempo sem comer, eu desmaio, se eu ficar muito... Então, eu cresci entendendo isso, que eu era fraca e que eu desmaiava. E que eu não podia ficar algumas poucas horas, tipo 2, 3 horas sem comer já era o bastante pra qualquer coisa eu já perder o ânimo, minha pressão baixar e eu desmaiar mesmo. Então, o que acontecia? Eu acreditava nessa realidade. Eu acreditava. Por quê? Porque eu ouvia todo mundo dizer isso. Porque realmente era isso que acontecia. Eu desmaiava mesmo. Eu passava mal. Eu ficava fraca. Eu não podia ficar 2, 3 horas sem comer. Que meu corpo já baixava a pressão e eu caía. E o que aconteceu? Eu comecei a pensar nisso e acreditei nisso e vivi isso da minha infância, adolescência, até aproximadamente os meus 16 para 17 anos. Se eu entrasse num lugar onde tivesse muita gente, eu desmaiava. Se eu passasse 3 horas sem comer, eu ficava tonta, a pressão baixava, eu tinha que sentar, e se eu não sentasse, eu desmaiava também. E eu acreditava, eu dizia pra mim mesma, eu dizia assim, eu não posso ficar sem comer, que eu desmaio, eu sinto muita dor no estômago, a minha barriga dói, eu fico tonta, eu caio, e isso acontecia frequentemente. Aí o que aconteceu? Olha só, quando eu entendi, através da palavra do nosso Deus, que você não está condicionado à sua realidade, mas você pode trazer uma realidade que você ainda não vive sobre a tua vida pelos teus posicionamentos, de acordo com a palavra. Quando eu entendi isso, olha só, quando eu passava um tempo sem comer, que eu já queria ficar fraca, eu dizia assim, não. Eu não vou ficar fraca. Não, eu não tô tonta, não. Não aceito isso. Eu não vou. Essa não é a minha realidade. Eu não vou ficar assim. E eu comecei a me fortalecer nisso e comecei a fortalecer a minha mente nisso e comecei a sarar isso daí na minha vida. Eu tô falando algo que eu vivi, queridos. Eu tô falando algo que eu passei muito tempo. Eu não estou tonta, eu não estou com dor na barriga, eu não estou com isso. E eu falava isso. Até que na declaração de fé, agindo por fé, não aceitando aquela realidade que sabe, que eu tinha vivido da minha infância até a minha vida da adolescência para a vida adulta, declarando isso, dizendo, eu não aceito isso, eu não sou isso, eu não sou uma pessoa fraca, eu não sou uma pessoa doente, eu não sou uma pessoa declarar, e eu comecei a agir como tal. Aí o que acontece? Não pode ir porque vai passar 3 horas sem comer, então você não vai. Eu digo, vou sim, eu vou passar até mais se eu precisar, não vou desmaiar, não vou ficar passando mal, não vou cair no chão. E eu comecei a agir ao contrário daquilo que a minha realidade falava. Eu comecei a agir por fé, queridos. Eu não fiquei dizendo, se for pra desmaiar, eu desmaio, se não for, eu não desmaio. Não, eu comecei a agir por fé. E sabe o que aconteceu? Chegou um momento, que isso não acontecia mais. Chegou um momento de tanto eu ir contra a realidade que eu vivi, me posicionar não como uma pessoa doente, não como uma pessoa fraca, uma pessoa frágil. Chegou um momento que eu já não desmaiava, eu já não sentia, já não ficava mais. Hoje não tenho isso. Não tenho esse problema. Já não sinto isso, você tá entendendo? Então, assim, eu me posicionei ao contrário, contrariamente ao que o meu cenário, a minha realidade anunciava. Quem olhava pra mim, eu ficava com os lábios roxos, parecia que tinha morrido, ficava branca, com os lábios roxos, ficava gelada, você pegava em mim, parecia que eu tava uma pedra de gelo. Isso acontecia muito. E eu acreditava nisso, e eu alimentava isso, e tem coisa na nossa vida que a gente alimenta sem saber. Por quê? Porque quando a gente na nossa infância ou na nossa adolescência, alguém disse, não, ela é muito frágil, 3 horas ela já desmaia, não, se ela ficar em pé ela desmaia, não, se ela chegar em qual ambiente ela desmaia. Aí você alimenta isso, porque é isso que acontece, é isso que as pessoas veem em você, então é isso que você alimenta. Aí o que acontece? Você passa a vida inteira cheia de limitações, você passa a vida inteira dentro do cativeiro. Natália, mas eu já professei a fé em Jesus, eu tenho fé. Ei, olha só, eu também já tinha professado a fé em Jesus e ainda assim eu tive que entender o que era agir por fé.
fé. Eu ainda tive que entender o que era me posicionar. Eu ainda tinha que entender o que era tomar uma atitude. Sabe quando Daniel entrou e disse, os cativos estão comendo isso daí? Quero não, eu não sou cativo. Mas você tá no cativeiro, mas não sou cativo. Você tá no meio dos escravos, mas não sou um escravo. Você tá entendendo? Pois é. Aí o que aconteceu? Hoje eu não tenho esse problema. Quando chegou o momento que de tanto eu ir contra a minha realidade, eu gerei outra realidade na minha vida. Hoje eu não tenho esse problema, não, obviamente, me alimento bem, porém, se eu tiver que passar um intervalo muito grande sem comer, eu não vou desmaiar por causa disso. Se eu estiver num lugar onde eu faça esforço, eu não vou cair no chão como antes por causa disso. Você tá entendendo? Antes uma realidade havia sido gerada e eu acreditava, eu alimentava ela porque ela existia. Eu não tô dizendo que isso não existe na tua vida. Eu não tô dizendo que você não sente dores. Eu sentia dores terríveis no estômago, que não tinha enfermidade nenhuma, eram dores, eu sentia dores, se eu ficasse sem comer, eu sentia dores que meus lábios ficavam pretos, eu ficava muito pálida, e eu passava mal e eu chegava a desmaiar. Ou seja, existia uma realidade? Existia, mas chegou um momento que eu decidi sair dela. Chegou um momento que eu comecei a caminhar para fora dela. Queridos, olha só, é isso que nós temos que fazer, caminhar para fora de uma realidade que por muito tempo nós alimentamos. Caminhar para fora de um tempo acreditamos nela e vivemos ela. Tem gente que às vezes, olha aqui, tá dentro de uma realidade que o que ela diz para ela mesma? Ela diz assim, olha, nem um relacionamento meu dá certo, porque eu não consigo confiar. Aí o que acontece? Alguém te causou uma ferida da decepção, aí você alimenta essa realidade. Aí todo mundo que aparecer na tua vida te decepciona. Aí qual é a frase final que você sempre diz? A frase final é, eu sabia. Todo mundo que aparece sempre faz isso mesmo comigo. Todo mundo que aparece sempre causa essa ferida em mim. Todo mundo que aparece sempre age dessa maneira. Por que isso acontece, Natália? Se eu sou uma pessoa de Deus, sou uma pessoa de oração, sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que eu tenho até testemunho para contar por que isso acontece. Essa realidade, você vive ela. Você vive ela. Queridos. E olha só, e é preciso a gente caminhar para fora dessa realidade. Você precisa ir ao contrário do que aquilo que estão dizendo, que estão falando, até mesmo ao contrário de coisas que você por muito tempo, mas muito tempo acreditou na tua vida. E se isso te machuca, se isso te fere, se isso te lança para baixo, não imagine que é outra pessoa que vem para te sarar, não. Não imagine, não. Olha só, eu fazia exame, não dava nada, não tinha problema nenhum, não tinha problema de pressão, não tinha problema no estômago, eu não tinha gastrite, eu não tinha nada. Sabe o que era isso? Era somente uma realidade que eu acreditava e alimentava toda a minha vida. E eu entendia. E eu entendia que aquilo era verdade, que aquilo era a minha realidade. Num dia que eu decidi caminhar para fora dela e comecei a sarar isso dentro da minha alma, a minha vida mudou completamente. E eu quero declarar sobre você, você não vai ficar de braço cruzado não, porque ninguém vai te jogar para fora da tua bolha. Ninguém vai te lançar para fora da tua realidade. Você vai ter que caminhar para fora dela e gerar uma nova realidade na tua vida, uma realidade de fé. Você tá entendendo? Pelo poder da fé, pelo poder da atitude de fé, você precisa agir. Você tá entendendo? Daniel poderia ter sido um escravo por toda a vida se ele tivesse chegado e tivesse dito, tá todo mundo comendo esse manjar aí do rei? Oferecido a ídolos, oferecido a demônios, então põe aí na minha mesa também, tá todo mundo comendo, por que eu não vou comer? Se todo mundo que veio comigo tá se alimentando disso, então também vou me alimentar. Afinal de contas, eu sou um escravo mesmo, mas não, ele não se identificou como escravo, ele se identificou como liberto, ele fez escolhas. Deixa eu te contar aqui uma coisa, não tem nada melhor do que você poder fazer escolhas, você escolher ter uma vida triste ou uma vida feliz, você poder escolher ser uma pessoa saudável ou ser uma pessoa enferma no corpo e na alma, sabe? Você escolher. Eu quero convidar a você a fazer escolhas. Mas, Natália, exatamente agora, enquanto você está falando comigo, eu estou sentindo dores terríveis na minha alma. Eu estou sentindo dores terríveis no meu corpo. Você está entendendo? Eu estou sentindo dores terríveis. Pois escolha agora. Decida agora ir caminhando para longe dessa realidade. Decida, escolha, não
Não alimente isso. Tem gente, queridos, olha só, tem gente que já tem uma intimidade tão grande com essa realidade que vive, que chama a minha dor de cabeça. A minha dor de cabeça já me atacou. É sua, então você tem essa intimidade toda com ela, você adotou ela pra você, então você vai ter ela pra sempre, minha filha. Aí tem gente que diz assim, não, a minha gastrite tá atacada. A tua gastrite, você já adotou ela dessa maneira? Você já inseriu ela na tua realidade pra toda a vida? A tua gastrite? Não, é porque a minha... Ei, deixa eu te falar uma coisa, se é algo que te machuca, se é algo que te fere no corpo ou na alma, não aceite, não adote, não queira pra você, não tome pra si, ao contrário, ei, tome atitudes que te saram, queridos, às vezes, deixa eu ser bem sincera aqui pra você, às vezes a gente tá tomando atitudes que nos adoecem. A gente está tomando atitudes que nos adoecem. Você pode tomar atitudes que te saram, ou você pode tomar atitudes que te adoecem, Natália. E o que determina que tipo de atitude eu vou tomar? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Se a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos sarados, então olha aqui, você vai tomar atitudes de sarados, você vai tomar atitudes que curam, você vai tomar atitudes que te levam para uma realidade que a Bíblia não tem para você. Você tá entendendo? Mas tem gente que por vezes está tomando atitudes que machucam. Quando você abre a boca e você diz assim, eu nunca conheço ninguém sincero, todos os meus amigos são interesseiros, ou todos os meus amigos se aproveitam de mim, ou todos os meus amigos me decepcionaram, você generalizou de uma maneira que você colocou todo mundo no mesmo pacote, e a partir daquele momento que você generalizou, você vai se machucar com todo mundo e vai se decepcionar com todo mundo mesmo, porque foi isso que você acabou de determinar sobre a tua vida. Você acabou de botar todo mundo no mesmo pacote. Você tá entendendo? Aí o que acontece, querido? Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Isso é muito esse assunto com vocês, porque é coisa que eu trato com os meus teófilos. É algo que a gente mergulha mesmo pra sarar as feridas. Mas deixa eu falar pra você, porque se eu tô falando aqui é porque Deus tem direcionamento certo. Olha só, quando você começa a falar, todos me traem, todos me decepcionam, todos me ferem. Você falou isso, não foi? O que foi que você acabou de fazer? Botou todo mundo no mesmo pacote. Não, Natália, mas tem exceções, mas você não falou a respeito das exceções. Aí o que acontece? Você vai enxergar todo mundo do mesmo jeito. Quantas vezes você não se pegou agindo com alguém de uma maneira que não devia por causa de outra pessoa? E você queria fazer aquilo de uma maneira consciente? Não, mas você fez. Por quê? Porque você já mandou uma ordem. Você já declarou, você já determinou algo, que todo mundo é igual. Aí daqui a pouco você tá falando, olha aqui, daqui a pouco você tá falando com alguém de uma maneira que não era pra você falar por causa de outra pessoa. Às vezes você tá descontando em alguém aquilo que outra pessoa te causou. Aí você diz, não, mas eu não queria fazer isso. Não era a minha intenção, tem as exceções, não era pra eu ter feito. Não era, mas quando você generalizou, a tua mente, a tua alma, que a Bíblia nos fala que de lá procedem as saídas da vida, eu tô te falando de algo real, que a gente ignora. Quando você fala isso, a tua alma entende, é todo mundo igual. Então, não vai ter exceção, não. Você vai acabar ferindo pessoas que não te feriram, você vai acabar machucando pessoas que não te machucaram, você vai acabar perdendo bons relacionamentos por causa das coisas ruins que te aconteceram. Natália, por que isso acontece? Porque às vezes tem feridas do nosso passado. Porque às vezes... mas Natália, eu sou de Deus. Eu professei a fé. Eu ando com Jesus. Eu tenho um testemunho. Eu vivo um milagre. Amém. Eu creio muito nisso. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. A Bíblia diz para os homens e para as mulheres de fé. Eles são os ímpios, Natália. As pessoas que nem sequer conhecem o que é a fé em Jesus. Que vivem a sua palavra. A Bíblia não está falando para ímpios. Jesus está falando para nós. A palavra de Deus está falando para quem professa a fé em Cristo mesmo, tá dizendo assim, guarda o teu coração, guarda a tua alma, porque dela procedem as saídas da vida. É pra nós, a gente tem que guardar. A Bíblia diz que é aquilo que nós pensamos. Então, se você pensar como uma pessoa ferida, você vai agir como uma pessoa ferida, e pessoas feridas também ferem.
Mas se você pensar com atitudes que saram, se você se posicionar com posicionamentos que curam, o que é que vai acontecer? Você vai curar outras vidas também. Você está entendendo? Você está entendendo? Então é necessário a gente entender isso. Às vezes, por que a gente quer camuflar isso, Natália? Por que a gente quer camuflar? Porque às vezes não é algo bonito de se liberar um perdão. Que a gente precisa fazer as pazes com o passado, que a gente precisa reconhecer que pessoas que nós amamos nos feriram e que elas mudaram e que hoje estão na nossa vida e a gente precisa perdoar coisas que nos fizeram lá atrás para não agir mais de maneira áspera. Forte! Quantas pessoas não vivem a plenitude de Deus? Porque olha aqui, encobrem feridas e se posicionam como pessoas de coisas que aconteceram há 5, 10, 20, 30 anos atrás e não conseguem perdoar. E não consegue perdoar. É preciso a gente olhar a realidade e começar a mudar. Sarar as feridas. Sabe quando eu te falei que eu tinha esse problema? Que eu acreditava e eu alimentava essa realidade. No dia que eu comecei a caminhar para longe dessa realidade, me posicionar com atitudes de fé, com atitudes que saram, atitudes que curam até hoje. Hoje, às vezes eu esqueço de comer, querido. Se o meu esposo não vier comida para mim, eu tô aqui gravando para vocês, eu tô aqui escrevendo e-book, eu tô aqui criando as aulas do nosso projeto TEL, eu estou aqui preparando os nossos encontros. Se ele não vier com um prato de comida pra mim, ou se ele não chamar lá embaixo, às vezes de manhã, à noite, 6 horas da noite, eu ainda não tenho comido nada. Você tá entendendo? Pra uma pessoa que não aguentava passar 2 horas, que já caía, desmaiava, a pessoa pensava que eu tava morrendo, que eu tava morta, porque meus lábios ficavam roxos, eu ficava completamente pálida, tocava em mim, eu tava gelada. Por quê? Porque eu alimentava essa realidade, eu acreditava nessa realidade e eu vivia essa realidade. Mas a partir do momento que eu decidi que curas acontecem com posicionamento, eu posso ser uma pessoa de fé, de oração. Eu posso ser uma pessoa, determinada, ousada, mas se eu não agir em determinadas áreas, elas vão continuar da mesma maneira. Porque não é o Senhor que vem aqui para fazer por mim, não. Sou eu que tenho que alcançar. Isso daí, a Bíblia diz que o possível é nosso, o impossível é dele. E nós precisamos agir. Eu não sei qual é a realidade que precisa mudar na tua vida. Eu não sei onde está a ferida que precisa ser sarada, mas eu quero declarar sobre você nesta hora. Você vai começar a tomar atitudes que curam. Você vai ter posicionamentos que saram. E você vai viver uma nova realidade como eu vivi, no corpo e na alma. No corpo e na alma. Em nome do Senhor Jesus. Você crê, toma posse, recebe e entende que o Senhor está falando contigo? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. E como eu disse pra vocês, o Senhor tocou muito no meu coração esses dias e a gente vai falar muito de cura na alma, de feridas na alma, de traumas do passado, porque é uma necessidade, tá? Né, Débora? É uma necessidade de realmente viver uma vida sarada. Mesmo sendo homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de fé, nós precisamos ser sarados em algumas feridas que ainda continuam lá. E eu quero ajudar você e nós estaremos estes dias juntos, tá? E olha só, queridos, olha só, dia 17 de agosto, marcado, tá? Um encontro marcado, uma imersão de cura da alma, onde eu vou falar sobre cura da alma, sobre vencer os traumas do passado. E para você participar, cadastra o teu e-mail no link, quem tá no Instagram, você clica no link Facebook comigo aqui agora, eu tô deixando o link bem aqui, cadastra lá o teu e-mail, dia 17 de agosto, às 19h30, Natália, paga alguma coisa? Não, a gente vai estar dia 17 de maneira gratuita, e essa semana inteira eu tenho um trabalho com vocês, eu vou entrar em vídeos, nós vamos estar juntos, tá certo? Vai ser uma semana inteira onde eu estarei falando sobre cura da alma, porque eu quero ver você sarado, eu quero ver você curado, no corpo e na alma, em nome de Jesus, tá? Então, eu quero que você vá lá, cadastra o teu e-mail, participa. Vocês me pediram e eu estou preparando para nós um seminário, tá certo? De cura da alma. Estou preparando com muito amor, muito carinho, muito testemunho, muita fé, porque eu sei que você vai sair sarado. E eu estou preparando esse seminário. Mas para você entrar nesse seminário comigo, você vai ter que passar todo esse percurso de cura,
tá? Aqui e nos encontros que eu vou mostrar pra vocês, que serão gratuitos, os encontros serão gratuitos, o dia 17 é gratuito, então não fica de fora não, participa, tá bom? Porque vem um seminário de cura da alma e pra chegar lá, você vai ter que passar por tudo isso, porque realmente vai ser algo bem confrontador, realmente vai ser algo muito libertador e eu quero você comigo. Vocês me pediram, então eu tô preparando o seminário. Vem aí, não tá aberto ainda, mas até lá vamos estar juntos falando de cura da alma, tá? Cura da alma, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você, coloca teu pedido. Em nome do Senhor Jesus, deixa eu orar com você nessa hora. Senhor, meu Deus, e exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Senhor, porque o Senhor é aquele que nos direciona e nos mostra que algumas vezes, meu Deus, algumas áreas nós vamos ter que tratar, nós vamos ter que curar, nós vamos ter que nos posicionar com atitudes que saram. Nos ajuda a tomar decisões certas, fazer escolhas certas, fortalecer o nosso emocional, alcançar um equilíbrio para nossa vida, que a vida está completamente desequilibrada. Mas eu vejo Deus tocando. Denise, recebe aí, tá uma bagunça, né? Dentro e fora. O Senhor tá dizendo assim pra tua alma: ei, as coisas vão se organizar porque Deus vai te direcionar a tomar atitudes que vão trazer uma nova realidade pra tua vida. Recebe essa palavra. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero apresentar cada um que aqui é da vida. Isabel, toma posse aí. Sim, passar por um processo de cura, onde as feridas do passado não te machucarão mais, viu? Toma posse, Deus, toma a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa história nas tuas mãos e nos direciona em tudo. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Não esquece, tá? Vai lá, cadastra o teu e-mail a semana inteira, esses dias, até o dia 17, que é o nosso grande evento, tá certo? De imersão de cura da alma. Nós vamos estar juntos todos esses dias de forma gratuita, então eu quero você muito pertinho. Ah, não, Natália, eu não tenho condição, então eu não vou nem... Não, é gratuito, eu vou estar com você até o dia 17, que é o nosso grande evento, e é tudo de forma gratuita, tá? Vem o nosso seminário de cura da alma, vem, mas pra você chegar lá, eu quero que você faça essa trajetória comigo, tá certo? Vamos juntos? Então vamos sarar essas emoções, porque Deus tem muita coisa boa pra você e nenhuma oportunidade será perdida, será muito bem aproveitada, em nome de Jesus. Que Papai do Céu te abençoe muito, ó, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Amém.